Bom dia. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando lentamente pelas suas narinas, preenchendo os seus pulmões de vida. E, ao expirar devagar, permita que os seus ombros caiam, libertando toda a tensão física e mental que você acumulou ao longo de um dia inteiro, ou talvez de uma vida inteira de cobranças silenciosas. Eu sei que você tem sido o porto seguro de tantas pessoas ao seu redor, o pilar inabalável que sustenta a família, o profissional incansável que resolve todos os problemas com um sorriso no rosto, e aquele amigo que sempre tem uma palavra de consolo para oferecer, mas que, no fundo, se sente profundamente sozinho e desamparado quando a noite cai e as luzes se apagam. Há uma fadiga invisível que se instalou silenciosamente em sua alma. Um cansaço crônico que nenhuma noite de sono parece ser capaz de curar. Pois não é apenas o seu corpo físico que está exausto. São a sua mente e o seu espírito que estão sobrecarregados por carregar um peso imenso que nunca foi seu. Durante o dia, você veste a armadura da força, atende a todas as demandas do mundo exterior, toma decisões difíceis e finge que tudo está sob controle. Mas quando a porta do seu quarto se fecha e você se depara com o próprio silêncio, a máscara da fortaleza desmorona, revelando um choro sufocado na garganta e um vazio profundo que ninguém mais consegue enxergar. Você tem cuidado de todo o mundo com extrema dedicação, mas a pergunta que ecoa no vazio da sua noite é quem tem cuidado de você e quem acolhe as suas fraquezas quando você simplesmente não aguenta mais ser forte. Neste exato momento, convido você a entrar em um espaço de absoluta segurança espiritual e psicológica. Um santuário de cura onde você não precisa provar absolutamente nada a ninguém e onde as suas defesas podem finalmente ser desarmadas. O Salmo 91 funciona aqui como um verdadeiro escudo terapêutico e espiritual para a sua mente hiperativa, protegendo as suas emoções contra as setas invisíveis da autocobrança exagerada, da culpa por não dar conta de tudo e do medo paralisante de falhar com as pessoas que dependem de você. Do ponto de vista psicológico, a sua mente precisa receber um sinal claro de que o perigo passou, de que você não precisa mais lutar ou fugir. E espiritualmente, esse sinal é o abrigo seguro sob as asas do Altíssimo, onde você é aceito em toda a sua vulnerabilidade, sem julgamentos ou cobranças por desempenho. Ao se refugiar nessa presença divina, você compreende que não precisa carregar o papel de salvador do mundo, pois esse fardo já foi carregado por alguém muito maior do que você. E para acalmar os seus pensamentos, que correm em uma velocidade devastadora devido ao excesso de responsabilidades diárias, o Salmo 23 vem ao seu encontro com uma doçura incomparável, conduzindo o seu espírito exausto a pastos verdejantes e águas de descanso, proporcionando o resfriamento necessário para uma mente que operou no limite do estresse durante todo o dia. Imagine o seu coração desacelerando gradativamente, como se as águas tranquilas de Deus estivessem lavando cada preocupação, cada ansiedade e cada cobrança, permitindo que o seu sistema nervoso encontre o equilíbrio e o refrigério que você tanto buscou nas próprias forças e não conseguiu encontrar.
Declaramos e decretamos hoje a quebra definitiva de todas as barreiras invisíveis da autossuficiência dolorosa e a rejeição de toda mentira silenciosa que convenceu você de que o seu valor está associado apenas ao quanto você produz, ajuda ou resolve para os outros. Rompemos agora com as correntes invisíveis do perfeccionismo neurótico que aprisionam a sua mente em um ciclo contínuo de esgotamento. E ordenamos que toda a pressão acumulada no seu peito, que muitas vezes se manifesta como uma respiração curta e uma angústia sem nome, perca completamente a sua força neste exato momento. Você está oficialmente livre da obrigação autoimposta de carregar o peso das expectativas alheias e livre do medo de demonstrar a sua própria fraqueza humana. Pois o Criador do Universo não exige que você seja uma máquina perfeita, mas sim que você confie no cuidado amoroso dele, que se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Que a barreira do orgulho que muitas vezes impede você de admitir o cansaço e de aceitar o amparo seja totalmente desfeita, abrindo espaço para uma entrega humilde, sincera e profundamente libertadora aos cuidados de um Deus que não se cansa e que tem o poder de renovar as suas forças do zero. Eu quero falar com você agora, que está ouvindo estas palavras com o coração apertado, talvez sentindo as lágrimas começarem a molhar o seu rosto enquanto tenta, de forma quase automática, prender o choro para manter uma pose de controle que já não faz mais sentido sustentar. Olhe para trás. Observe com carinho a sua própria trajetória e perceba o quão duro e implacável você tem sido consigo mesmo, exigindo de si uma resiliência sobre-humana e uma capacidade de suportar dores que ninguém deveria suportar sozinho. Eu quero lhe dizer, com toda a autoridade do amor divino e com a sensibilidade de quem compreende a dor da sua alma, que está tudo bem não estar bem, que é perfeitamente aceitável sentir cansaço, que chorar não é um sinal de derrota, mas sim o limite saudável da sua humanidade, avisando que o seu reservatório emocional esvaziou e precisa ser preenchido. Deixe que o amor incondicional e acolhedor de Deus envolva o seu coração cansado neste instante, desfazendo o nó persistente que aperta a sua garganta e trazendo a certeza reconfortante de que você é infinitamente amado pelo que você é na sua essência, e não pelas tarefas que realiza ou pelos fardos que carrega para agradar o mundo ao seu redor. Se você sente que este é o momento exato de descarregar esse fardo invisível que tem esmagado a sua alegria de viver, e se deseja iniciar uma jornada de cura profunda e descanso para a sua mente exausta, faça um gesto concreto de entrega e de fé, agora mesmo. Manifeste a sua decisão de permitir que Deus cuide de você a partir desta noite, escrevendo com sinceridade e esperança nos comentários a seguinte frase de afirmação espiritual: eu descanso no esconderijo do Altíssimo. Dando continuidade a este caminho de restauração, precisamos avançar um passo mais profundo e olhar diretamente para aquela dor silenciosa que você não consegue explicar a ninguém, e muitas vezes nem a si mesmo. É aquela melancolia inexplicável que surge de repente no meio do dia, ou aquele aperto no peito que se intensifica quando a noite vem chegando e você percebe que a sua energia vital foi completamente drenada, restando apenas um vazio cinzento e uma apatia avassaladora. Você olha ao seu redor, reconhece que tem motivos para ser grato, que possui conquistas e pessoas que o amam, mas, ainda assim,
Uma tristeza sem nome e sem causa aparente insiste em se alojar na sua alma, fazendo com que você se sinta culpado por não conseguir simplesmente ser feliz. Esse cansaço existencial faz com que o simples ato de levantar da cama ou responder a uma mensagem pareça uma tarefa hercúlea. Uma escalada íngreme, onde cada passo exige um esforço monumental. São aquelas noites em que você se deita e as lágrimas começam a rolar silenciosamente pelo seu rosto, molhando o travesseiro, sem que haja um evento trágico específico para justificá-las. Apenas o peso acumulado de uma tristeza funcional que você trancou as 7 chaves dentro de si para que o mundo continuasse acrando na sua invencibilidade. É justamente no meio desse labirinto de sentimentos confusos que o Salmo 42 se torna a nossa âncora espiritual e nossa ferramenta de cura psicológica mais poderosa. Quando o salmista clama, "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Ele nos ensina uma chave terapêutica extraordinária, que poucas pessoas praticam o sagrado exercício de dialogar com as próprias emoções, em vez de apenas ser dominado por elas. Na psicologia cognitiva, compreendemos que o primeiro passo para desarmar um estado depressivo ou de ansiedade crônica é deixar de ser uma vítima passiva do fluxo de pensamentos negativos e passar a questioná-los ativamente. O salmista não se limita a escutar a voz do seu desânimo ou a aceitar passivamente o peso do seu abatimento interno. Ele assume uma postura ativa de confronto amoroso e espiritual, olhando para dentro de si e perguntando à sua própria alma o motivo daquela perturbação profunda. Ele nos ensina que você não deve apenas ouvir a sua dor, o seu medo ou a sua apatia, mas sim falar diretamente com eles, estabelecendo um limite saudável entre o que você sente temporariamente e quem você realmente é em Deus. Ao confrontar o próprio abatimento com a pergunta, "Por que estás abatida?", abrimos um espaço de consciência onde a luz da razão e a força do espírito podem começar a dissipar as trevas da confusão emocional, preparando o terreno para que a esperança seja restabelecida sob uma nova perspectiva de fé. Munidos dessa revelação e com a autoridade espiritual que nos é concedida pelo Criador de todas as coisas, nós nos posicionamos agora contra essa tristeza paralisante e contra essa depressão funcional que tem roubado a sua alegria de viver de maneira oculta e devastadora. Nós bramos e desfazemos, no reino espiritual, todo decreto de morte emocional, de apatia e de desesperança que tenta convencer você de que a vida perdeu o brilho ou de que você nunca mais voltará a sentir a verdadeira paz. Ordenamos que esse espírito de abatimento que sufoca a sua mente e drena a sua energia vital solte a sua alma neste exato momento. E declaramos que a luz da vida e a alegria da salvação começam a inundar cada célula do seu corpo e cada pensamento do seu intelecto. Você não está condenado a viver sob o peso desse manto cinzento de tristeza sem fim. Nós quebramos a mentira de que você é um caso perdido ou de que a sua dor é permanente. E liberamos sobre a sua mente uma unção de cura, clareza mental e renovação espiritual, determinando que o seu deserto emocional floresça novamente e que o seu vigor seja totalmente restabelecido para as próximas etapas da sua jornada. Eu quero falar com você agora, que tem carregado essa culpa terrível por estar triste, mesmo tendo tantos motivos para agradecer, e que muitas vezes se cobra de forma cruel
por não conseguir ter a mesma energia e a mesma vibração de antes. Olhe para mim e ouça com atenção o seu cansaço. Não é falta de fé. A sua tristeza não é ingratidão, e as suas lágrimas noturnas não são um sinal de fraqueza, mas sim o clamor de uma alma que passou tempo demais sendo forte pelas pessoas erradas e carregando fardos que não eram seus para carregar. Perdoe-se por não ser perfeito. Perdoe-se por não conseguir dar conta de tudo o tempo todo. E pare de tentar explicar racionalmente uma dor que só precisa ser sentida, acolhida e entregue nas mãos daquele que conhece cada detalhe da sua estrutura interna. Deus não está escandalizado com a sua tristeza ou com o seu abatimento. Ele está aqui, neste exato momento, bem ao seu lado no escuro do seu quarto, colhendo cada uma das suas lágrimas e envolvendo o seu ser com um amor tão profundo e sem cobranças que é capaz de acalmar a tempestade mais violenta que ruge dentro do seu peito. Se você está pronto para parar de apenas escutar a voz do desânimo e deseja começar a ordenar a sua própria alma que volte a respirar, a confiar e a caminhar debaixo da promessa de restauração divina, tome uma atitude de fé agora mesmo. Declare a sua vitória sobre a apatia e o abatimento mental, escrevendo com convicção espiritual e autoridade terapêutica nos comentários: ó minha alma, espera em Deus. Avançando ainda mais na restauração do seu coração e na libertação dessa fadiga invisível, precisamos tocar em uma ferida que você tem evitado olhar de perto, a exaustão que nasce de carregar fardos que nunca pertenceram a você. Se olharmos com atenção para a sua rotina e para a sua estrutura emocional, perceberemos que grande parte do seu esgotamento não vem das suas próprias obrigações, mas sim da sua incapacidade crônica de dizer não e do seu hábito quase obsessivo de tentar salvar a todos ao seu redor. Você se tornou o resolvedor oficial de problemas da sua família, o ombro amigo que nunca falha, o colega de trabalho que assume as tarefas dos outros para evitar conflitos, e aquela pessoa que se desdobra em 1000 para atender às expectativas de todos, por mais absurdas que sejam. No fundo, há um medo paralisante de decepcionar as pessoas. Uma necessidade dolorosa de ser aceito e amado através da utilidade, o que faz com que você prefira se esmagar internamente a ter que dizer um não saudável para alguém. O resultado dessa dinâmica destrutiva é uma alma sobrecarregada, que carrega nas costas os dramas familiares, as crises financeiras alheias, as dores de amigos e as responsabilidades de terceiros, enquanto a sua própria vida vai ficando de lado, desprovida de energia e de paz. É nessa encruzilhada de cansaço extremo que o Salmo 55 vem ao seu encontro com uma instrução libertadora: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Do ponto de vista da psicologia, do desenvolvimento e da saúde emocional, entregar os seus cuidados a Deus e estabelecer limites saudáveis não é um ato de egoísmo ou de irresponsabilidade, mas sim uma necessidade vital de sobrevivência e de sabedoria. Quando você tenta carregar as consequências das escolhas dos outros, você não os está ajudando, mas sim impedindo-os de crescer e de assumirem as próprias responsabilidades diante da vida e de Deus. Estabelecer limites claros e dizer não, quando as suas forças chegaram ao limite, é uma forma profunda de amor próprio e de respeito à sua humanidade.
Ao lançar as suas preocupações e as cargas alheias sobre o Senhor, você reconhece que não é o Messias de ninguém, que o seu poder é limitado e que cada ser humano possui o seu próprio caminho de aprendizado e amadurecimento, o qual você não tem o direito nem a capacidade de controlar ou resolver sozinho. Nós nos posicionamos agora com autoridade espiritual e psicológica para berrar e quebrar, em nome da verdade divina, toda necessidade patológica de aprovação e todo padrão de codependência emocional que mantém você escravizado pelas expectativas dos outros. Declaramos a quebra espiritual de toda a culpa paralisante que tenta assaltar a sua mente sempre que você decide cuidar de si mesmo ou dizer um limite necessário. Ordenamos que todo jugo de manipulação emocional, consciente ou inconsciente, exercido por pessoas ao seu redor que se aproveitam da sua boa vontade, seja quebrado e desfeito neste exato momento. Você está livre da maldição de ter que agradar a todos para se sentir valorizado, livre do medo da rejeição e livre do peso dos fardos geracionais que você herdou e continuou carregando por pura lealdade invisível. Deixamos claro no reino espiritual que a sua prioridade de cuidado agora é a sua própria saúde emocional e o seu relacionamento com o Criador. Pois você só poderá transbordar na vida de alguém quando o seu próprio poço interno estiver cheio de paz e de vigor. Eu quero falar com você agora, com o coração e o afeto de um pai espiritual que enxerga o tamanho do cansaço que você tem escondido atrás dessa postura de gigante. Aproxime-se mentalmente e imagine Migajo, com toda a ternura, tirando das suas costas essa mochila imensa, pesada e cheia de pedras que você vem arrastando pelo caminho há tantos anos. Olhe para mim e ouça este conselho paternal, meu filho. Minha filha, esse peso imenso que está curvando a sua coluna e tirando o brilho dos seus olhos não é seu. E você não foi criado para suportar o peso do mundo inteiro. Você não é responsável por salvar o casamento dos seus pais, por resolver os problemas financeiros crônicos dos seus irmãos, por curar a amargura dos seus amigos ou por manter todos felizes ao seu redor à custa da sua própria sanidade. Permita-se, apenas por hoje, soltar essas amarras, deixar essas pessoas nas mãos daquele que realmente pode transformá-las, e focar apenas em respirar sob o cuidado suave que eu tenho para lhe oferecer neste momento de profunda intimidade e cura. Se você ouviu essas palavras e sentiu um alívio imediato no peito, como se uma grande opressão estivesse finalmente deixando o seu corpo, tome a decisão consciente de não carregar mais o que não lhe pertence. Faça a sua entrega espiritual agora mesmo e confirme que você está devolvendo cada fardo ao verdadeiro dono de todas as coisas. Escrevendo com fé, libertação e autoridade nos comentários: eu entrego os meus fardos ao Senhor. Com os ombros finalmente descarregados e as mãos livres do peso de carregar as responsabilidades alheias, você pode olhar ao seu redor e perceber com clareza a profundidade do lugar onde se encontrava. Talvez, ao desarmar as suas defesas, você tenha se deparado com a realidade de estar no fundo de um poço profundo de esgotamento emocional. Um lugar escuro, onde a esperança parece distante e onde a energia para recomeçar parece ter desaparecido por completo. Eu quero começar lembrando a você, com absoluta convicção, que esta fase de esgotamento extremo
Essa escuridão mental e esse cansaço crônico não representam o capítulo final da sua história, nem o destino definitivo da sua vida. O poço em que você caiu não é a sua sepultura, mas sim um ponto de parada forçado, onde a sua alma está sendo desintoxicada de tudo o que a adoeceu, preparando o caminho para uma reconstrução muito mais sólida, saudável e extraordinária do que tudo o que você já viveu até aqui. É por isso que o Salmo 40 se torna a nossa grande canção de libertação neste momento. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de lamaçal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, trazendo essa metáfora milenar para a nossa realidade psicológica contemporânea. O poço de perdição e o lamaçal de lama nada mais são do que o ciclo destrutivo do burnout, o esgotamento profundo do sistema nervoso e a sensação de paralisia emocional, onde, por mais que você se esforce para sair, parece que está afundando cada vez mais na lama da apatia. Deus não apenas estende a mão para tirar você desse abismo de cansaço, mas Ele redefine a sua base de sustentação, colocando os seus pés sobre a rocha firme da verdade, da saúde mental e do equilíbrio espiritual. E o novo cântico que Ele coloca na sua boca não tem nenhuma relação com aquele sorriso forçado, plástico e artificial que você costumava exibir durante o dia para convencer a sociedade de que estava tudo bem. Esse novo cântico é a expressão de uma alegria real, orgânica e profunda, que nasce do fundo de uma alma que foi verdadeiramente curada, restaurada em sua essência e devolvida à leveza de viver sem máscaras. Declaramos e determinamos agora, debaixo da autoridade da vida que vence toda a morte, a restauração completa e profunda de toda a sua energia física, mental, emocional e espiritual que foi roubada ao longo desse período de esgotamento. Decretamos que o seu sistema nervoso seja acalmado e regenerado neste instante, que a química do seu cérebro seja perfeitamente equilibrada e que a qualidade do seu sono seja restaurada para que você possa ter um descanso verdadeiramente reparador. Quebramos o ciclo vicioso do cansaço mental que gera ansiedade e da ansiedade que gera mais cansaço, liberando sobre a sua vida um fluxo contínuo de vitalidade, ânimo renovado e clareza mental para enxergar novas possibilidades. Você está sendo resgatado do lamaçal da apatia e da fadiga crônica. E nós liberamos sobre as suas células e sobre o seu espírito uma energia nova, limpa e vigorosa, que fará você acordar com expectativa pelo amanhã e com o prazer de viver pulsando forte em seu peito novamente. Eu quero falar com você agora, que passou tanto tempo acrando que nunca mais voltaria a sentir aquela alegria genuína de antes, e que já havia se acostumado a viver no piloto automático apenas para sobreviver a cada dia. Olhe para a frente com os olhos da esperança que está sendo ressuscitada dentro de você neste exato momento, pois o Criador não desistiu do seu futuro. E os seus melhores dias não ficaram no passado. Você vai voltar a sorrir com os olhos. Vai voltar a sentir prazer nas pequenas coisas da rotina. Vai experimentar uma leveza que há muito tempo não sentia e perceberá que o processo de cura já começou a operar silenciosamente nas áreas mais profundas do seu ser.
Não tenha medo de desejar a felicidade novamente. Não tenha medo de planejar o amanhã, pois aquele que começou essa boa obra de restauração em sua vida é fiel para completá-la, tirando você definitivamente do fundo desse poço e estabelecendo os seus passos rumo a uma vida de paz abundante. Se você crê que a sua história de dor e cansaço está sendo transformada em um testemunho de superação e que um novo cântico de alegria real está sendo gerado no seu coração, expresse essa certeza agora mesmo. Declare a sua saída do poço do esgotamento e celebre a restauração da sua alma, escrevendo com fé expectante nos comentários: Deus está colocando um novo cântico na minha boca. Chegamos agora ao momento mais sagrado, íntimo e reconfortante de toda a nossa jornada de cura e libertação espiritual. Convido você a diminuir o ritmo dos seus pensamentos, a abaixar o volume do mundo exterior e a permitir que uma atmosfera de profunda serenidade, doçura e descanso envolva o ambiente onde você se encontra neste exato momento. Sinta a maciez do seu travesseiro. Perceba o silêncio acolhedor que a noite traz e perceba como o seu corpo, que antes estava tenso, rígido e em constante estado de alerta, começa agora a se render a uma sensação indescritível de relaxamento e segurança. A batalha mental do dia terminou. As máscaras já foram totalmente deixadas de lado. Os fardos que não eram seus foram entregues e a sua alma, que tanto clamou por um alívio verdadeiro, pode finalmente respirar em paz. Você atravessou um caminho doloroso de fadiga invisível. Mas este processo de oração guiada foi o bálsamo que acalmou as suas feridas internas e reposicionou o seu coração no lugar do verdadeiro descanso. Para que você possa fechar os seus olhos com absoluta tranquilidade, apoie-se na promessa inabalável contida no Salmo 121, que nos garante que aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Do ponto de vista psicológico e espiritual, uma das maiores causas da insônia e da ansiedade noturna é a nossa ilusão de que precisamos manter o controle de tudo, vigiando a nossa própria vida, a nossa família e o nosso futuro, mesmo durante o sono. Mas quando você compreende que existe um Deus Altíssimo, um guarda fiel e onipresente que ama você infinitamente e que vigia o seu destino sem nunca se cansar, a sua mente pode finalmente abdicar desse controle exaustivo. Uma vez que o Senhor não dorme e permanece acordado, governando o universo e protegendo a sua existência, você recebe o direito sagrado de fechar os seus olhos, desarmar os seus pensamentos e dormir em paz profunda. O seu amanhã, a sua saúde, as suas finanças e as pessoas que você tanto ama estão sob a custódia perfeita daquele que não falha, permitindo que você descanse o seu coração sem nenhuma preocupação ativa. Nós selamos agora, debaixo da autoridade da paz divina que excede todo o entendimento humano, toda cura, libertação e restauração que foram operadas no seu coração e na sua mente ao longo deste Kitbar sagrado. Declaramos que essa cura está permanentemente protegida contra qualquer tentativa de retrocesso, contra qualquer pensamento de dúvida e contra as investidas da ansiedade noturna que costumavam assaltar a sua mente nas madrugadas. Selamos a paz no seu sistema nervoso, determinando que o seu sono nesta noite seja profundamente reparador, livre de pesadelos,
livre de despertares bruscos, com o coração acelerado e livre de qualquer opressão espiritual. Decretamos que o quarto onde você está deitado seja inundado por uma legião de anjos de paz e de cura, estabelecendo um perímetro de segurança invisível que protegerá os seus sonhos e a sua mente durante todas as horas de repouso, preparando o seu ser completo para um despertar glorioso. Eu quero falar com você agora, de forma bem mansa e suave, quase como um sussurro de paz ao seu ouvido enquanto você se acomoda para dormir. Feche os seus olhos com confiança. Deixe que a respiração flua em um ritmo tranquilo e natural. E sinta todo o peso restante escorrer do seu corpo como se estivesse se dissolvendo na presença amorosa de Deus. Eu quero que você durma com a certeza absoluta de que, ao fechar os olhos nesta noite, você está deixando para trás a velha versão de si mesmo que vivia sobrecarregada, exausta e triste. Amanhã, quando os primeiros raios de sol tocarem o seu rosto e você abrir os olhos para um novo dia, você despertará como uma nova criatura, um ser humano muito mais leve, renovado, cheio de energia vital, com a mente limpa e com uma paz tão profunda que nada deste mundo será capaz de roubar. O choro e o cansaço duraram uma noite inteira, mas a alegria, o vigor e a restauração estão chegando com o amanhecer que se aproxima. Descanse, pois você é profundamente amado e está perfeitamente seguro. Que a paz de Deus, que ultrapassa todos os limites do intelecto humano, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Se você aceita esse selo de cura e se entrega sem reservas a este sono reparador e abençoado que o Criador preparou para você nesta noite, confirme a sua vitória espiritual e o seu compromisso com a paz, escrevendo com profunda reverência e gratidão nos comentários: eu recebo e guardo esta paz. Amém. Bom dia. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando lentamente pelas suas narinas, preenchendo os seus pulmões de vida. E, ao expirar devagar, permita que os seus ombros caiam, libertando toda a tensão física e mental que você acumulou ao longo de um dia inteiro, ou talvez de uma vida inteira de cobranças silenciosas. Eu sei que você tem sido o porto seguro de tantas pessoas ao seu redor, o pilar inabalável que sustenta a família, o profissional incansável que resolve todos os problemas com um sorriso no rosto, e aquele amigo que sempre tem uma palavra de consolo para oferecer, mas que, no fundo, se sente profundamente sozinho e desamparado quando a noite cai e as luzes se apagam. Há uma fadiga invisível que se instalou silenciosamente em sua alma. Um cansaço crônico que nenhuma noite de sono parece ser capaz de curar. Pois não é apenas o seu corpo físico que está exausto. São a sua mente e o seu espírito que estão sobrecarregados por carregar um peso imenso que nunca foi seu. Durante o dia, você veste a armadura da força, atende a todas as demandas do mundo exterior, toma decisões difíceis e finge que tudo está sob controle. Mas quando a porta do seu quarto se fecha e você se depara com o próprio silêncio, a máscara da fortaleza desmorona, revelando um choro sufocado na garganta e um vazio profundo que ninguém mais consegue enxergar. Você tem cuidado de todo o mundo com extrema dedicação.
Mas a pergunta que ecoa no vazio da sua noite é quem tem cuidado de você e quem acolhe as suas fraquezas quando você simplesmente não aguenta mais ser forte. Neste exato momento, convido você a entrar em um espaço de absoluta segurança espiritual e psicológica. Um santuário de cura onde você não precisa provar absolutamente nada a ninguém e onde as suas defesas podem finalmente ser desarmadas. O Salmo 91 funciona aqui como um verdadeiro escudo terapêutico e espiritual para a sua mente hiperativa, protegendo as suas emoções contra as setas invisíveis da autocobrança exagerada, da culpa por não dar conta de tudo e do medo paralisante de falhar com as pessoas que dependem de você. Do ponto de vista psicológico, a sua mente precisa receber um sinal claro de que o perigo passou, de que você não precisa mais lutar ou fugir. E espiritualmente, esse sinal é o abrigo seguro sob as asas do Altíssimo, onde você é aceito em toda a sua vulnerabilidade, sem julgamentos ou cobranças por desempenho. Ao se refugiar nessa presença divina, você compreende que não precisa carregar o papel de salvador do mundo, pois esse fardo já foi carregado por alguém muito maior do que você. E para acalmar os seus pensamentos, que correm em uma velocidade devastadora devido ao excesso de responsabilidades diárias, o Salmo 23 vem ao seu encontro com uma doçura incomparável, conduzindo o seu espírito exausto a pastos verdejantes e águas de descanso, proporcionando o resfriamento necessário para uma mente que operou no limite do estresse durante todo o dia. Imagine o seu coração desacelerando gradativamente, como se as águas tranquilas de Deus estivessem lavando cada preocupação, cada ansiedade e cada cobrança, permitindo que o seu sistema nervoso encontre o equilíbrio e o refrigério que você tanto buscou nas próprias forças e não conseguiu encontrar. Declaramos e decretamos hoje a quebra definitiva de todas as barreiras invisíveis da autossuficiência dolorosa e a rejeição de toda mentira silenciosa que convenceu você de que o seu valor está associado apenas ao quanto você produz, ajuda ou resolve para os outros. Rompemos agora com as correntes invisíveis do perfeccionismo neurótico que aprisionam a sua mente em um ciclo contínuo de esgotamento. E ordenamos que toda a pressão acumulada no seu peito, que muitas vezes se manifesta como uma respiração curta e uma angústia sem nome, perca completamente a sua força neste exato momento. Você está oficialmente livre da obrigação autoimposta de carregar o peso das expectativas alheias e livre do medo de demonstrar a sua própria fraqueza humana. Pois o Criador do Universo não exige que você seja uma máquina perfeita, mas sim que você confie no cuidado amoroso dele, que se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Que a barreira do orgulho que muitas vezes impede você de admitir o cansaço e de aceitar o amparo seja totalmente desfeita, abrindo espaço para uma entrega humilde, sincera e profundamente libertadora aos cuidados de um Deus que não se cansa e que tem o poder de renovar as suas forças do zero. Eu quero falar com você agora, que está ouvindo estas palavras com o coração apertado, talvez sentindo as lágrimas começarem a molhar o seu rosto enquanto tenta, de forma quase automática, prender o choro para manter uma pose de controle que já não faz mais sentido sustentar. Olhe para trás. Observe com carinho a sua própria trajetória e perceba o quão duro e implacável você tem sido consigo mesmo.
exigindo de si uma resiliência sobre-humana e uma capacidade de suportar dores que ninguém deveria suportar sozinho. Eu quero lhe dizer, com toda a autoridade do amor divino e com a sensibilidade de quem compreende a dor da sua alma, que está tudo bem não estar bem, que é perfeitamente aceitável sentir cansaço, que chorar não é um sinal de derrota, mas sim o limite saudável da sua humanidade, avisando que o seu reservatório emocional esvaziou e precisa ser preenchido. Deixe que o amor incondicional e acolhedor de Deus envolva o seu coração cansado neste instante, desfazendo o nó persistente que aperta a sua garganta e trazendo a certeza reconfortante de que você é infinitamente amado pelo que você é na sua essência, e não pelas tarefas que realiza ou pelos fardos que carrega para agradar o mundo ao seu redor. Se você sente que este é o momento exato de descarregar esse fardo invisível que tem esmagado a sua alegria de viver, e se deseja iniciar uma jornada de cura profunda e descanso para a sua mente exausta, faça um gesto concreto de entrega e de fé, agora mesmo. Manifeste a sua decisão de permitir que Deus cuide de você a partir desta noite, escrevendo com sinceridade e esperança nos comentários a seguinte frase de afirmação espiritual: eu descanso no esconderijo do Altíssimo. Dando continuidade a este caminho de restauração, precisamos avançar um passo mais profundo e olhar diretamente para aquela dor silenciosa que você não consegue explicar a ninguém, e muitas vezes nem a si mesmo. É aquela melancolia inexplicável que surge de repente no meio do dia, ou aquele aperto no peito que se intensifica quando a noite vem chegando e você percebe que a sua energia vital foi completamente drenada, restando apenas um vazio cinzento e uma apatia avassaladora. Você olha ao seu redor, reconhece que tem motivos para ser grato, que possui conquistas e pessoas que o amam. Mas, ainda assim, uma tristeza sem nome e sem causa aparente insiste em se alojar na sua alma, fazendo com que você se sinta culpado por não conseguir simplesmente ser feliz. Esse cansaço existencial faz com que o simples ato de levantar da cama ou responder a uma mensagem pareça uma tarefa hercúlea. Uma escalada íngreme, onde cada passo exige um esforço monumental. São aquelas noites em que você se deita e as lágrimas começam a rolar silenciosamente pelo seu rosto, molhando o travesseiro, sem que haja um evento trágico específico para justificá-las. Apenas o peso acumulado de uma tristeza funcional que você trancou as 7 chaves dentro de si para que o mundo continuasse acrando na sua invencibilidade. É justamente no meio desse labirinto de sentimentos confusos que o Salmo 42 se torna a nossa âncora espiritual e nossa ferramenta de cura psicológica mais poderosa. Quando o salmista clama: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Ele nos ensina uma chave terapêutica extraordinária, que poucas pessoas praticam: o sagrado exercício de dialogar com as próprias emoções, em vez de apenas ser dominado por elas. Na psicologia cognitiva, compreendemos que o primeiro passo para desarmar um estado depressivo ou de ansiedade crônica é deixar de ser uma vítima passiva do fluxo de pensamentos negativos e passar a questioná-los ativamente. O salmista não se limita a escutar a voz do seu desânimo ou a aceitar passivamente o peso do seu abatimento interno. Ele assume uma postura ativa de confronto amoroso e espiritual, olhando para dentro de si e perguntando à sua própria alma o motivo daquela perturbação profunda.
Ele nos ensina que você não deve apenas ouvir a sua dor, o seu medo ou a sua apatia, mas sim falar diretamente com eles, estabelecendo um limite saudável entre o que você sente temporariamente e quem você realmente é em Deus. Ao confrontar o próprio abatimento com a pergunta: por que estás abatida? Abrimos um espaço de consciência, onde a luz da razão e a força do espírito podem começar a dissipar as trevas da confusão emocional, preparando o terreno para que a esperança seja restabelecida sob uma nova perspectiva de fé. Munidos dessa revelação e com a autoridade espiritual que nos é concedida pelo Criador de todas as coisas, nós nos posicionamos agora contra essa tristeza paralisante e contra essa depressão funcional que tem roubado a sua alegria de viver de maneira oculta e devastadora. Nós bramos e desfazemos, no reino espiritual, todo decreto de morte emocional, de apatia e de desesperança que tenta convencer você de que a vida perdeu o brilho ou de que você nunca mais voltará a sentir a verdadeira paz. Ordenamos que esse espírito de abatimento que sufoca a sua mente e drena a sua energia vital solte a sua alma neste exato momento. E declaramos que a luz da vida e a alegria da salvação começam a inundar cada célula do seu corpo e cada pensamento do seu intelecto. Você não está condenado a viver sob o peso desse manto cinzento de tristeza sem fim. Nós quebramos a mentira de que você é um caso perdido ou de que a sua dor é permanente. E liberamos sobre a sua mente uma unção de cura, clareza mental e renovação espiritual, determinando que o seu deserto emocional floresça novamente e que o seu vigor seja totalmente restabelecido para as próximas etapas da sua jornada. Eu quero falar com você agora, que tem carregado essa culpa terrível por estar triste, mesmo tendo tantos motivos para agradecer, e que muitas vezes se cobra de forma cruel por não conseguir ter a mesma energia e a mesma vibração de antes. Olhe para mim e ouça com atenção o seu cansaço. Não é falta de fé. A sua tristeza não é ingratidão, e as suas lágrimas noturnas não são um sinal de fraqueza, mas sim o clamor de uma alma que passou tempo demais sendo forte pelas pessoas erradas e carregando fardos que não eram seus para carregar. Perdoe-se por não ser perfeito. Perdoe-se por não conseguir dar conta de tudo o tempo todo. E pare de tentar explicar racionalmente uma dor que só precisa ser sentida, acolhida e entregue nas mãos daquele que conhece cada detalhe da sua estrutura interna. Deus não está escandalizado com a sua tristeza ou com o seu abatimento. Ele está aqui, neste exato momento, bem ao seu lado no escuro do seu quarto, colhendo cada uma das suas lágrimas e envolvendo o seu ser com um amor tão profundo e sem cobranças que é capaz de acalmar a tempestade mais violenta que ruge dentro do seu peito. Se você está pronto para parar de apenas escutar a voz do desânimo e deseja começar a ordenar a sua própria alma que volte a respirar, a confiar e a caminhar debaixo da promessa de restauração divina, tome uma atitude de fé agora mesmo. Declare a sua vitória sobre a apatia e o abatimento mental, escrevendo com convicção espiritual e autoridade terapêutica nos comentários: ó minha alma, espera em Deus. Avançando ainda mais na restauração do seu coração e na libertação dessa fadiga invisível, precisamos tocar em uma ferida que você tem evitado olhar de perto, a exaustão que nasce de carregar fardos que nunca pertenceram a você. Se olharmos com atenção para a sua rotina e para a sua estrutura emocional,
perceberemos que grande parte do seu esgotamento não vem das suas próprias obrigações, mas sim da sua incapacidade crônica de dizer não e do seu hábito quase obsessivo de tentar salvar a todos ao seu redor. Você se tornou o resolvedor oficial de problemas da sua família, o ombro amigo que nunca falha, o colega de trabalho que assume as tarefas dos outros para evitar conflitos, e aquela pessoa que se desdobra em 1000 para atender às expectativas de todos, por mais absurdas que sejam. No fundo, há um medo paralisante de decepcionar as pessoas. Uma necessidade dolorosa de ser aceito e amado através da utilidade. O que faz com que você prefira se esmagar internamente a ter que dizer um não saudável para alguém. O resultado dessa dinâmica destrutiva é uma alma sobrecarregada, que carrega nas costas os dramas familiares, as crises financeiras alheias, as dores de amigos e as responsabilidades de terceiros, enquanto a sua própria vida vai ficando de lado, desprovida de energia e de paz. É nessa encruzilhada de cansaço extremo que o Salmo 55 vem ao seu encontro com uma instrução libertadora. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Do ponto de vista da psicologia, do desenvolvimento e da saúde emocional, entregar os seus cuidados a Deus e estabelecer limites saudáveis não é um ato de egoísmo ou de irresponsabilidade, mas sim uma necessidade vital de sobrevivência e de sabedoria. Quando você tenta carregar as consequências das escolhas dos outros, você não os está ajudando, mas sim impedindo-os de crescer e de assumirem as próprias responsabilidades diante da vida e de Deus. Estabelecer limites claros e dizer não, quando as suas forças chegaram ao limite, é uma forma profunda de amor próprio e de respeito à sua humanidade. Ao lançar as suas preocupações e as cargas alheias sobre o Senhor, você reconhece que não é o Messias de ninguém, que o seu poder é limitado e que cada ser humano possui o seu próprio caminho de aprendizado e amadurecimento, o qual você não tem o direito nem a capacidade de controlar ou resolver sozinho. Nós nos posicionamos agora com autoridade espiritual e psicológica para berrar e quebrar, em nome da verdade divina, toda necessidade patológica de aprovação e todo padrão de codependência emocional que mantém você escravizado pelas expectativas dos outros. Declaramos a quebra espiritual de toda a culpa paralisante que tenta assaltar a sua mente sempre que você decide cuidar de si mesmo ou dizer um limite necessário. Ordenamos que todo jugo de manipulação emocional, consciente ou inconsciente, exercido por pessoas ao seu redor que se aproveitam da sua boa vontade, seja quebrado e desfeito neste exato momento. Você está livre da maldição de ter que agradar a todos para se sentir valorizado, livre do medo da rejeição e livre do peso dos fardos geracionais que você herdou e continuou carregando por pura lealdade invisível. Deixamos claro no reino espiritual que a sua prioridade de cuidado agora é a sua própria saúde emocional e o seu relacionamento com o Criador, pois você só poderá transbordar na vida de alguém quando o seu próprio poço interno estiver cheio de paz e de vigor. Eu quero falar com você agora, com o coração e o afeto de um pai espiritual que enxerga o tamanho do cansaço que você tem escondido atrás dessa postura de gigante. Aproxime-se mentalmente e imagine-me gajo, com toda a ternura, tirando das suas costas essa mochila imensa
pesada e cheia de pedras que você vem arrastando pelo caminho há tantos anos. Olhe para mim e ouça este conselho paternal, meu filho. Minha filha, esse peso imenso que está curvando a sua coluna e tirando o brilho dos seus olhos não é seu. E você não foi criado para suportar o peso do mundo inteiro. Você não é responsável por salvar o casamento dos seus pais, por resolver os problemas financeiros crônicos dos seus irmãos, por curar a amargura dos seus amigos ou por manter todos felizes ao seu redor à custa da sua própria sanidade. Permita-se, apenas por hoje, soltar essas amarras, deixar essas pessoas nas mãos daquele que realmente pode transformá-las e focar apenas em respirar sob o cuidado suave que eu tenho para lhe oferecer neste momento de profunda intimidade e cura. Se você ouviu essas palavras e sentiu um alívio imediato no peito, como se uma grande opressão estivesse finalmente deixando o seu corpo, tome a decisão consciente de não carregar mais o que não lhe pertence. Faça a sua entrega espiritual agora mesmo e confirme que você está devolvendo cada fardo ao verdadeiro dono de todas as coisas. Escrevendo com fé, libertação e autoridade nos comentários: eu entrego os meus fardos ao Senhor. Com os ombros finalmente descarregados e as mãos livres do peso de carregar as responsabilidades alheias, você pode olhar ao seu redor e perceber com clareza a profundidade do lugar onde se encontrava. Talvez, ao desarmar as suas defesas, você tenha se deparado com a realidade de estar no fundo de um poço profundo de esgotamento emocional. Um lugar escuro, onde a esperança parece distante e onde a energia para recomeçar parece ter desaparecido por completo. Eu quero começar lembrando a você, com absoluta convicção, que esta fase de esgotamento extremo, essa escuridão mental e esse cansaço crônico não representam o capítulo final da sua história, nem o destino definitivo da sua vida. O poço em que você caiu não é a sua sepultura, mas sim um ponto de parada forçado, onde a sua alma está sendo desintoxicada de tudo o que a adoeceu, preparando o caminho para uma reconstrução muito mais sólida, saudável e extraordinária do que tudo o que você já viveu até aqui. É por isso que o Salmo 40 se torna a nossa grande canção de libertação neste momento. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de lamaçal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, trazendo essa metáfora milenar para a nossa realidade psicológica contemporânea. O poço de perdição e o lamaçal de lama nada mais são do que o ciclo destrutivo do burnout, o esgotamento profundo do sistema nervoso e a sensação de paralisia emocional, onde, por mais que você se esforce para sair, parece que está afundando cada vez mais na lama da apatia. Deus não apenas estende a mão para tirar você desse abismo de cansaço, mas Ele redefine a sua base de sustentação, colocando os seus pés sobre a rocha firme da verdade, da saúde mental e do equilíbrio espiritual. E o novo cântico que Ele coloca na sua boca não tem nenhuma relação com aquele sorriso forçado, plástico e artificial que você costumava exibir durante o dia para convencer a sociedade de que estava tudo bem. Esse novo cântico é a expressão de uma alegria real, orgânica e profunda,
que nasce do fundo de uma alma que foi verdadeiramente curada, restaurada em sua essência e devolvida à leveza de viver sem máscaras. Declaramos e determinamos agora, debaixo da autoridade da vida que vence toda a morte, a restauração completa e profunda de toda a sua energia física, mental, emocional e espiritual que foi roubada ao longo desse período de esgotamento. Decretamos que o seu sistema nervoso seja acalmado e regenerado neste instante. Que a química do seu cérebro... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... cérebro seja perfeitamente equilibrada e que a qualidade do seu sono seja restaurada para que você possa ter um descanso verdadeiramente reparador. Quebramos o ciclo vicioso do cansaço mental que gera ansiedade e da ansiedade que gera mais cansaço, liberando sobre a sua vida um fluxo contínuo de vitalidade, ânimo renovado e clareza mental para enxergar novas possibilidades. Você está sendo resgatado do lamaçal da apatia e da fadiga crônica. E nós liberamos sobre as suas células e sobre o seu espírito uma energia nova, limpa e vigorosa, que fará você acordar com expectativa pelo amanhã e com o prazer de viver pulsando forte em seu peito novamente. Eu quero falar com você agora, que passou tanto tempo acrando que nunca mais voltaria a sentir aquela alegria genuína de antes, e que já havia se acostumado a viver no piloto automático apenas para sobreviver a cada dia. Olhe para a frente com os olhos da esperança que está sendo ressuscitada dentro de você neste exato momento, pois o Criador não desistiu do seu futuro. E os seus melhores dias não ficaram no passado. Você vai voltar a sorrir com os olhos. Vai voltar a sentir prazer nas pequenas coisas da rotina. Vai experimentar uma leveza que há muito tempo não sentia e perceberá que o processo de cura já começou a operar silenciosamente nas áreas mais profundas do seu ser. Não tenha medo de desejar a felicidade novamente. Não tenha medo de planejar o amanhã, pois aquele que começou essa boa obra de restauração em sua vida é fiel para completá-la, tirando você definitivamente do fundo desse poço e estabelecendo os seus passos rumo a uma vida de paz abundante. Se você crê que a sua história de dor e cansaço está sendo transformada em um testemunho de superação e que um novo cântico de alegria real está sendo gerado no seu coração, expresse essa certeza agora mesmo. Declare a sua saída do poço do esgotamento e celebre a restauração da sua alma, escrevendo com fé expectante nos comentários: Deus está colocando um novo cântico na minha boca. Chegamos agora ao momento mais sagrado, íntimo e reconfortante de toda a nossa jornada de cura e libertação espiritual. Convido você a diminuir o ritmo dos seus pensamentos, a abaixar o volume do mundo exterior e a permitir que uma atmosfera de profunda serenidade, doçura e descanso envolva o ambiente onde você se encontra neste exato momento. Sinta a maciez do seu travesseiro. Perceba o silêncio acolhedor que a noite traz e perceba como o seu corpo, que antes estava tenso,
rígido e em constante estado de alerta. Começa agora a se render a uma sensação indescritível de relaxamento e segurança. A batalha mental do dia terminou. As máscaras já foram totalmente deixadas de lado. Os fardos que não eram seus foram entregues e a sua alma, que tanto clamou por um alívio verdadeiro, pode finalmente respirar em paz. Você atravessou um caminho doloroso de fadiga invisível. Mas este processo de oração guiada foi o bálsamo que acalmou as suas feridas internas e reposicionou o seu coração no lugar do verdadeiro descanso. Para que você possa fechar os seus olhos com absoluta tranquilidade, apoie-se na promessa inabalável contida no Salmo 121, que nos garante que aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Do ponto de vista psicológico e espiritual, uma das maiores causas da insônia e da ansiedade noturna é a nossa ilusão de que precisamos manter o controle de tudo, vigiando a nossa própria vida, a nossa família e o nosso futuro, mesmo durante o sono. Mas quando você compreende que existe um Deus Altíssimo, um guarda fiel e onipresente que ama você infinitamente e que vigia o seu destino sem nunca se cansar, a sua mente pode finalmente abdicar desse controle exaustivo. Uma vez que o Senhor não dorme e permanece acordado, governando o universo e protegendo a sua existência, você recebe o direito sagrado de fechar os seus olhos, desarmar os seus pensamentos e dormir em paz profunda. O seu amanhã, a sua saúde, as suas finanças e as pessoas que você tanto ama estão sob a custódia perfeita daquele que não falha, permitindo que você descanse o seu coração sem nenhuma preocupação ativa. Nós selamos agora, debaixo da autoridade da paz divina que excede todo o entendimento humano, toda cura, libertação e restauração que foram operadas no seu coração e na sua mente ao longo deste Kitbar sagrado. Declaramos que essa cura está permanentemente protegida contra qualquer tentativa de retrocesso, contra qualquer pensamento de dúvida e contra as investidas da ansiedade noturna que costumavam assaltar a sua mente nas madrugadas. Selamos a paz no seu sistema nervoso, determinando que o seu sono nesta noite seja profundamente reparador, livre de pesadelos, livre de despertares bruscos com o coração acelerado e livre de qualquer opressão espiritual. Decretamos que o quarto onde você está deitado seja inundado por uma legião de anjos de paz e de cura, estabelecendo um perímetro de segurança invisível que protegerá os seus sonhos e a sua mente durante todas as horas de repouso, preparando o seu ser completo para um despertar glorioso. Eu quero falar com você agora, de forma bem mansa e suave, quase como um sussurro de paz ao seu ouvido enquanto você se acomoda para dormir. Feche os seus olhos com confiança. Deixe que a respiração flua em um ritmo tranquilo e natural. E sinta todo o peso restante escorrer do seu corpo como se estivesse se dissolvendo na presença amorosa de Deus. Eu quero que você durma com a certeza absoluta de que, ao fechar os olhos nesta noite, você está deixando para trás a velha versão de si mesmo que vivia sobrecarregada, exausta e triste. Amanhã, quando os primeiros raios de sol tocarem o seu rosto e você abrir os olhos para um novo dia, você despertará como uma nova criatura, um ser humano muito mais leve, renovado, cheio de energia vital.
com a mente limpa e com uma paz tão profunda que nada deste mundo será capaz de roubar. O choro e o cansaço duraram uma noite inteira, mas a alegria, o vigor e a restauração estão chegando com o amanhecer que se aproxima. Descanse, pois você é profundamente amado e está perfeitamente seguro. Que a paz de Deus, que ultrapassa todos os limites do intelecto humano, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Se você aceita esse selo de cura e se entrega sem reservas a este sono reparador e abençoado que o Criador preparou para você nesta noite, confirme a sua vitória espiritual e o seu compromisso com a paz, escrevendo com profunda reverência e gratidão nos comentários: eu recebo e guardo esta paz. Amém.